Deixa eu só colocar uma ponteira aqui, gente. Beleza pura, pessoal. Boa noite novamente, né? Então, o assunto de hoje é sucessão ecológica, dando continuidade aí. Finalizamos a parte de ecologia de comunidades, mas sucessão ecológica ela está relacionada à ecologia de comunidades também, né? Aqui a gente vai falar o termo sucessão, já remete isso, né? Sucessão significa uma sequência, algo que vem depois, né, de algo que veio antes. Então é uma sucessão de acontecimentos, de organismos ao longo do tempo, né? Até que se forme uma comunidade estabelecida, né? Então a gente vai definir alguns termos técnicos aí, falando de sucessão, só para a gente poder contextualizar, quando a gente observa o processo de sucessão ecológica ocorrendo a todo momento, né? Mesmo as comunidades que são maduras, já estabelecidas, né, elas podem passar por perturbações, e aí quando ocorrem perturbações, essas comunidades elas retrocedem, é como se elas retrocedessem, né, no processo sucessional e a dinâmica voltasse a ocorrer até que ela caminhasse novamente, até que ela caminhe novamente, né, para esse equilíbrio dinâmico, né, que é essa estabilidade que a gente tanto fala, que não é nada estática, né? Por isso que eu gosto do termo equilíbrio dinâmico. Tá legal? Então, olhando alguns ecossistemas aqui, né, que a gente tem, qualquer afloramento rochoso que a gente observa, né, lá em Vitória, ali passando pela curva do Saldanha, quando a gente avista lá o Penedo, né, aquele afloramento rochoso que fica, né, a gente avista melhor de Vitória, mas faz parte de Vila Velha. Então, aquele afloramento rochoso, daqui a alguns anos, se a gente pegar alguma imagem daquele afloramento de algumas décadas atrás e comparar com hoje, a gente vai ver que mudou. E se a gente daqui a uns, né, sei lá, mais algumas décadas, novamente fazer essa comparação, vamos perceber que mudou mais ainda, né? Porque aquele afloramento rochoso ele está passando por modificações. Isso é sucessão ecológica, tá? Quando a gente pega passando a terceira ponte, olhando ali o Convento da Penha, vocês já ouviram falar em mata primária, mata secundária? Isso está relacionado diretamente ao processo de sucessão ecológica que ocorreu no ecossistema, né? Por exemplo, ali no Convento da Penha, aquela mata do convento, não é uma mata primária, né? Tem gente que olha e fala, ah, mata do convento, né? Que bom que está preservada. Na verdade, a mata do convento já passou, inclusive, por processos de recuperação. Aquela área já foi totalmente degradada, tomada por bambu chinês, né? E já teve várias fisionomias diferentes do que tem hoje. No período de seca de um tempo atrás, não sei se vocês lembram, foi noticiado, né, que passava direto aquelas imagens, né, daquela seca prolongada que nós passamos. Então aquela mata ficou bem diferenciada, mas no passado, né, desde a época lá da colonização, aquilo ali já foi devastado e já cresceu novamente algumas vezes. Então não é uma mata primária, é uma mata secundária. Diferente de alguns remanescentes que a gente tem, né, de Mata Atlântica, quase nada, né, em vista da totalidade que tínhamos antes da colonização, mas esses remanescentes originais são sim, né, matas primárias, porque vieram de processo de sucessão ecológica primária. Assim como a gente tem outros biomas brasileiros, como na Amazônia, né, os fragmentos remanescentes que a gente tanto fala, né, a maioria deles são oriundos de processos de sucessão primária. Então a gente vai diferenciar um pouquinho, né, quando um fenômeno ocorre, um processo ocorre ou outro, por exemplo, tá? Na semana passada eu mostrei essa imagem para vocês, justamente para a gente poder visualizar e olhar para esse ambiente e pensar o que está acontecendo ali, né? A gente tem uma área muito grande aqui, ó, de rocha praticamente nua, mas se a gente olhar direito, né, nessa rocha existem manchas, estão vendo? Ó, várias manchinhas, e nessas manchinhas verdes, azuladas, esverdeadas, né, avermelhadas, tem organismos já ali crescendo, né? Se a gente olhar outras partezinhas, né, já parece que tem já, ó,
uma graminha, né, curta, olha só, formando, né, crescendo. Em outras já tem até algumas herbáceazinhas, né? Então são diferentes momentos do processo de sucessão ecológica, né? Por exemplo, as primeiras formações rochosas, o processo de sucessão ecológica, quando ele começou? Ele começou, né, logo ele acompanha a história da Terra. Então, desde a formação da litosfera, né, com o extravasamento de magma, formando então aquele grande continente, né, que depois formou Pangeia, depois fragmentou. Então, toda a rocha que é exposta ou já foi exposta passa ou passou pelo processo de sucessão ecológica primária, tá? Essa rocha, como eu falei para vocês, essa rocha aqui, ó, com o passar do tempo, mais alguns anos, a camada, a maior parte dessa cobertura aqui vai ser provavelmente, de fisionomias como essa aqui, ó, com herbáceas, com gramíneazinhas, né? Por quê? Com o passar do tempo, essa rocha, ela vai degradando, ela vai decompondo, organismos vão chegando, né? Vai se formando uma cobertura orgânica e vai se formando um solo. Esse solo, então, vai permitir a chegada de novos organismos, novas plantas, novos animais, né? Novos bactérias, fungos, enfim, né? E isso é a sucessão ecológica. Essa chegada, né? Essa colonização de ambientes que antes eram inóspitos, né? Então, chegando novos organismos, e esses organismos vão chegando, alguns vão se mantendo, outros vão se extinguindo e possibilitando, sendo substituídos por outras espécies. Isso é sucessão ecológica, tá? Bem, vamos pegar um conceito aqui de Clements, né, que foi um dos primeiros conceitos de sucessão ecológica, que diz que é o seguinte, ó, as espécies se sucedem até atingirem um estado de equilíbrio, né? Lembrando que esse termo aqui, né, a gente sabe que hoje não existe um equilíbrio total, um equilíbrio no sentido de uma estabilidade estática, né? O equilíbrio a nível de ecossistema, ele é um equilíbrio dinâmico, como eu sempre falo para vocês. Lembram das curvinhas que a gente estudava lá quando falava de crescimento populacional? Quando chega lá em cima, fica oscilando em torno de uma média? Isso é um equilíbrio, né, dinâmico. Isso é a estabilidade que a gente tanto fala, né? Não é estática, ela é dinâmica, tá? A sucessão ecológica, o desenvolvimento do ecossistema, resulta de modificações do ambiente físico pela comunidade e de interações de competição e coexistência ao nível de população. Pessoal, novamente, quando a gente fala que uma rocha ela vai mudando com o passar do tempo, formando o que era rocha, passa a formar um solo cada vez mais com uma camada mineral, né, mais fina e uma camada orgânica mais espessa, isso é uma modificação do ambiente físico. E quem modifica? O intemperismo, né, físico, químico e biológico também. As comunidades, né, os organismos, eles ajudam a modificar aquela rocha. Né? Por exemplo, quando chegam os primeiros líquens, quando chegam lá, né, posteriormente a musgos, né, são organismos que vão chegando ali, eles vão ajudando a degradar a rocha pela liberação de alguns compostos como ácidos orgânicos, pela penetração de raízes na rocha, que isso também ajuda a fragmentar essa rocha. E aí esses organismos vão morrendo e vão degradando também, formando então uma camada orgânica em cima desse solo. Opa, isso é modificação do ambiente físico pelas comunidades, pelos seres vivos que estão chegando ali, tá? E isso também é resultado das interações, né? Como a gente estudou, as interações de competição e coexistência. Então, todas as interações biológicas, né, ecológicas que vão ocorrendo ali entre os organismos, vai influenciar nesse processo de sucessão ecológica, como a gente vai ver, tá? Então, a sucessão ela é controlada pela comunidade, né, pelos seres vivos, muito embora o ambiente físico determine o padrão e a velocidade das mudanças, limitando até a extensão do desenvolvimento. Então, gente, o que nós podemos falar a respeito de sucessão? A comunidade ecológica, os seres vivos que vão chegando ali,
eles vão permitindo, né, eles vão modificando o meio e permitindo a chegada de novos indivíduos, novas espécies, né? Então essa sequência, ela é determinada por fatores que a gente chama de autogênicos, que são fatores internos ali da própria comunidade, mas também são regulados, né, pelo próprio ambiente físico, pelos fatores de fora, externos também, como clima, luz, temperatura, vento, né? Tudo isso aí vai influenciar também na velocidade, no padrão com que esses organismos, com que essa comunidade biológica, ela vai se desenvolvendo no tempo, né, e naquele espaço, determinado espaço. Beleza? E aí vamos lá, alguns pontos importantes quando a gente fala de sucessão, né? Para que ocorra a sucessão ecológica, espécies têm que chegar ali naquela comunidade que está se iniciando, né? Espécies vegetais, espécies animais, espécies microscópicas, né? Todos os seres têm que ir chegando ali, tem que ter uma fonte. Mesmo que seja, se for um processo de sucessão primária, essa chegada ela vem de fora. Se for um processo de sucessão secundária, né, a gente vai entender melhor a diferença daqui a pouco, mas se for um processo de sucessão secundária, né, a chegada de indivíduos, o desenvolvimento de novos indivíduos, ela pode vir de fora, mas também pode vir a partir de fontes internas. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, mas só para adiantar, né? Uma sucessão secundária, quando você abre uma clareira numa floresta, a gente sabe que ali naquele solo, na floresta onde se abriu uma clareira, existe o quê? Um banco de sementes, né? Sementes que estavam dormentes e que vão se despertar, digamos assim, né? E vão germinar, propiciando então uma nova revegetação ali, uma recolonização, né, daquele ambiente e, consequentemente, o desenvolvimento de uma nova comunidade, até caminhar novamente, né, para o estágio de estabilidade. Então, para que ocorra qualquer tipo de sucessão, é importantíssimo, né, a chegada de espécies nessa comunidade que se inicia. Outra característica, né, é a mudança, né? Esse aqui é um exemplo de uma sucessão que está ocorrendo tanto num lago, no ambiente aquático, né? E aqui do lado a gente tem um ambiente de dunas, né? Como é que será que ocorre a sucessão nas dunas? Será que daqui a algumas décadas novamente, né, algum tempo, essas dunas vão estar desse mesmo jeito, né? Ou nesse ambiente aqui pode se iniciar o desenvolvimento de organismos que vão mudar aquela paisagem, mudar aquele ecossistema, né? Então, a mudança, ela marca. Um ambiente aquático, né, por exemplo, um lago, ele pode evoluir no sentido de, não de evolução, né, não evolução processo, né, mas evolução de mudança mesmo com o passar do tempo, mas a nível de ecossistema, né? Então, um ambiente como uma lagoa, daqui a algumas centenas de anos, pode se tornar um brejo. Daqui mais centenas de anos, pode se tornar um ambiente totalmente terrestre. Então, a mudança ela acompanha também, né, um fator forte aí na sucessão ecológica. É o que caracteriza, né, mudança ao longo do tempo. Bem, a sazonalidade interfere bastante também no processo de sucessão ecológica. A gente sabe que, principalmente em regiões de clima temperado, né, em que as estações do ano são mais bem definidas, as espécies elas são mais decíduas. As espécies vegetais, por exemplo, são mais decíduas, né? Podem perder folhas no período mais seco, elas têm uma época determinada de floração, de frutificação, né? Outras, dependendo da região, se a sazonalidade ela é menos intensa, a gente tem espécies mais perenes, né? Como aqui na região tropical. Então, a sazonalidade ela vai influenciar muito, né, na sucessão ecológica. Lembrando que os organismos eles interagem, né? Então, se a gente tem uma época de frutificação de determinada espécie, a gente sabe que isso vai influenciar também, muitas vezes, no período de reprodução, de nidificação, né, de espécies animais também, que dependem de espécies vegetais. Aqui eu estou dando exemplo de animal e planta, mas isso serve para outras relações e outros seres que também estão relacionados, tá bom? E que apresentam-se, né, influenciados pela sazonalidade.
Bem, um dos fatores que mais influencia na sucessão ecológica é a disponibilidade de recurso, né? Então, aquelas espécies, aqueles indivíduos, né, de determinada população só vão estar ali enquanto existir recurso para eles, né? Muitas vezes, e recurso não é só alimento, tá, gente? Recurso é espaço, recurso é parceiro sexual, né, para acasalamento e reprodução, recurso é alimento, recurso é luz, nutriente, né? Se a gente estiver falando de plantas, por exemplo, água. Recurso é tudo aquilo que é necessário à sobrevivência do organismo e, consequentemente, da espécie. Então, aquela população só se estabelece em determinado ambiente se houver recurso. Por que algumas ficam só no início, né, e depois somem? Porque nas condições iniciais de determinado ecossistema, no desenvolvimento do ecossistema, tinha recurso disponível para aquela espécie. Quando o recurso ele fica limitante, né, aquela espécie ela vai enquanto ela tiver tolerância, né, tiver o mínimo necessário para ela. Vocês estudaram isso em Ecologia 1, né? Lei do mínimo, lei da tolerância. Quando passa o limite mínimo ou máximo, aquela espécie ela não consegue mais ficar naquele ambiente. E aí o que pode acontecer? Vem outra, né? Outras sucedem com o passar do tempo. Tá? Então, a disponibilidade de recursos é um fator importantíssimo, né, quando a gente fala de sucessão ecológica. Se tiver recurso, que pode ser alimento, pode ser espaço, pode ser moradia, pode ser parceiro sexual, pode ser, né, algum fator biótico ou abiótico, enfim. Pode ser outra população, né, as populações que sobrevivem só a nível de, né, mutualismo, por exemplo, uma coexistência muito estreita, um só vai existir quando tiver a presença do outro, então o outro é recurso também. Então a gente tem vários tipos de recurso, e eles são importantíssimos e definem a presença das espécies naquele momento da sucessão. E os ecossistemas, as comunidades, né, seja em estágio inicial, intermediário ou, né, avançado de desenvolvimento, elas estão sujeitas a perturbações ou distúrbios, que vão fazer com que muitas vezes ela retroceda a estágios sucessionais inferiores, né? Exemplo aqui, né, uma queimada, seja ela natural ou artificial, de um ecossistema terrestre aqui no caso. Esse ecossistema, depois de uma queimada, né, a gente até comentou na semana passada, aquele maluco lá que botou fogo no carro para tentar ganhar o dinheiro do seguro e acabou fazendo o quê? Botando fogo na vegetação, né, cara? Então foram hectares e hectares de mata, né, devastada devido ao fogo, à queimada e a uma ação antrópica, né? E aquela vegetação perdida, ela retrocedeu em termos de sucessão ecológica, né? Toda aquela biomassa que foi gerada, que já estava muitas vezes num estágio maduro já de desenvolvimento, aquilo ali vira cinzas. E aquele ecossistema ele tem que iniciar novamente o processo de sucessão, é uma sucessão secundária que vai se estabelecer ali, devido a uma perturbação. As perturbações podem ocorrer, como eu falei, de forma natural ou artificial, e a gente vai ver alguns exemplos na aula de hoje, beleza? Bem, pessoal, então eu acho que já ficou claro para vocês, né? Então a sucessão primária vai ser aquela que ocorre, né, em um substrato, em um determinado local, previamente desocupado. Esse previamente desocupado pode ser porque é um ambiente que surgiu novo, né? Por exemplo, falei para vocês na semana passada sobre a ilha de Surtsey, né? Quem tiver curiosidade, pesquise. A ilha de Surtsey, que pertence à Islândia, né? Ela fica ao sul da Islândia, né? Ocupando ali o Oceano Atlântico. É uma das ilhas mais jovens do mundo. Ela tem aproximadamente 60 anos de idade. Isso significa dizer que há 60 anos atrás essa ilha ela tem um vulcão, né, que é ativo. Esse vulcão dessa ilha entrou em erupção
e o extravasamento de lava vulcânica recobriu a ilha toda, matando todo e qualquer tipo de vida que existia ali. E esse acontecimento, né, ele não deixou nenhum vestígio de vida. Ou seja, o ambiente então ficou totalmente desocupado. E a partir do momento que essa lava vulcânica resfriou e virou rocha, né, então de 60 anos até os dias atuais, essa ilha voltou a passar pelo processo de sucessão. Voltou não, né? Na verdade, a gente considera uma sucessão primária porque ela saiu do zero novamente, né? A lava vulcânica deixou aquele ambiente inóspito. E aí o que que acontece? Estudos de sucessão ecológica são feitos nesse ambiente, acompanhando ao longo desses 60 anos e tem resultados bem interessantes. Quem tiver curiosidade pode, né, investigar melhor esse caso, tá? Esse assunto. Então, essa ilha, se não me engano, ela fica aproximadamente 50 quilômetros de distância da Islândia, do litoral sul da Islândia. E aí, como é que pode ter se estabelecido o processo de sucessão primária naquela ilha? Através da chegada de propágulos, né, sementes trazidas por pássaros, né? Algumas sementes elas podem vir através, né, flutuando através são resistentes ao ambiente marinho, porque tem um tegumento grosso, podem ter vindo boiando, podem ter vindo através do vento. O vento, né, já ficou comprovado que o vento consegue dispersar esporos de fungos, né, de plantas por quilômetros e quilômetros de distância. Então tem várias. Está sendo interessante o que está acontecendo nessa ilha da Islândia, porque várias teorias ecológicas relacionadas à sucessão ecológica, elas estão sendo testadas, né? Elas estão sendo testadas na prática ali, de um ambiente, né, novo, tá? Outro exemplo de sucessão ecológica é qualquer rocha exposta, né, pela extração de granito. Aí já é uma sucessão primária, que vai ocorrer devido à ação antrópica. Quando um homem chega lá e explode, né, em cima de um afloramento rochoso já tem vegetação. O homem sabe que tem ali debaixo daquela vegetação tem rocha, tem granito, por exemplo, de boa qualidade. O que que ele vai fazer? Meter dinamite e explodir tudo. Então ele acaba com a vegetação superficial e ele acaba com o solo também, com as explosões, chegando ali no granito, na pedra, na rocha, né, na rocha crua. Essa rocha crua que foi exposta não tem vestígio de vida. Então, o que vai ocorrer sobre ela a partir daquele momento, né, a partir do momento que aquele ambiente foi abandonado, né, as pedreiras abandonadas são isso, né, é um processo de sucessão primária. Tá? Muitas pedreiras, quando são utilizadas para fazer lagos, né, artificiais, ou tem interferência do homem para tentar acelerar o processo de sucessão, né? Mas o processo, como é um processo que ocorre na rocha exposta, é um processo de sucessão primária, ok? Porque não tinha vestígio mais de vida ali naquele ambiente. Outro exemplo é a formação de dunas, né, pessoal? As dunas elas podem ser formadas na beira de lagos, lagoas, do ambiente marinho, né? Muito comum aqui no nosso litoral. A gente tem formação de dunas, por exemplo, ali na região perto de Ponta da Fruta, ali do Paulo César Vinha, ali quem já foi para a área ali do Recanto da Sereia, Praia do Lé, né? Entre o Lé e o Paulo César Vinha existe um trecho ali que tem formação de dunas. Quando a gente vai para o norte do estado, lá em Itaúnas, né? Quem já foi lá dançar um forrozinho também e ver o nascer do sol das dunas de Itaúnas, né? Sabe que ali onde tem a formação das dunas é a antiga vila de Itaúnas que foi soterrada. Então o que que acontece, gente? As dunas elas podem se movimentar. Elas são formadas normalmente pela regressão marinha. O mar ele regrediu e expôs bancadas de areias que antes estavam no fundo do oceano. E pela ação do vento, vocês sabem que o vento muda de direção, né, constantemente, essa areia ela pode ir se movimentando. E dependendo do que existe de obstáculo ali,
né, dunas podem ser formadas. As dunas de Itaúnas foram formadas em cima da Vila Antiga, né? E aí os moradores da Vila Antiga tiveram que se deslocar para uma parte mais interior, né, da região, que fica protegida pelo rio que corta e pela vegetação que tem, né, ribeirinha, que impede a chegada da areia até partes mais interiores. Vocês já ouviram falar que a restinga ela é importantíssima também, além de toda a questão da biodiversidade, ela que ajuda na contenção de areia, né, para que a areia ela não invada o continente, né? Então tem uma dinâmica própria. Só que toda vez que a gente tem a formação de uma duna nova, né, a gente tem a cobertura por areia, que é matéria inorgânica, a cobertura de uma área que poderia, né, ou não ter alguma coisa, mas o fato é que forma-se uma camada em que não existe mais vida, né? Existe uma desocupação, né? Então, é considerado, o que vai ocorrer a partir da duna, né, é considerado também um processo de sucessão primária, ok? Porque não ficam vestígios de organismos ali por baixo, né? O que fica soterrado morre, basicamente é isso, tá? E a sucessão secundária? A sucessão secundária ela vai ocorrer em locais que já foram ocupados por alguma comunidade, tá? E aí, já foram ocupados e não foram totalmente desocupados, isso é importante, beleza? Por exemplo, quando ocorre sei lá, né, o desmatamento, a derrubada de uma floresta. Quando se derruba uma floresta, você não elimina 100% dos organismos que estavam ali. Você, de repente, derrubou, né, arrancou mais as arbóreas, mas ficaram as herbáceas. Ali debaixo do solo tem semente que vai germinar, e essas sementes eram de comunidades que já estiveram ali, então já é uma sucessão secundária, né? Um campo de cultivo, ou um campo de cultivo abandonado, uma área de pastagem abandonada, né? Quando você para de plantar ali só um cultivar, uma monocultura, larguei, vou parar de minha plantação de café, vou abandonar ela aqui porque o solo não está dando muito mais, então vou largar. Tudo, as ervas daninhas que vão vindo ali, elas já fazem parte de um processo de sucessão, de uma colonização pioneira, né? Que vai permitir a chegada de outros organismos. Mas se foi um campo abandonado, claro que tem resquício, né, de comunidades anteriores ali. Então é sucessão secundária. É a mesma coisa uma área de pastagem, né? O pisoteio não vai permitindo que a comunidade evolua, se desenvolva. Mas a partir do momento que eu tiro aquele gado dali daquela área de pastagem, a vegetação, primeiramente, né, e depois os outros organismos, começa a invadir a área e crescer com o passar do tempo. Esses organismos vieram da onde? Já estavam ali, né? Propágulos, sementes, né? Já estavam por ali. Claro que alguns vêm de fora, mas se você tem vestígios de comunidades anteriores, sucessão secundária. Uma savana incendiada, então uma situação pós-queimada, como a gente falou, né? Também é uma situação de como ocorre no Cerrado brasileiro, em savanas africanas, né? Queimadas muitas vezes naturais, na grande parte das vezes. Então, já devem ter ouvido falar de sementes de fogo, né? O que é uma semente de fogo? Uma semente chapada? Não, né? Piadinha à la Vilácio. Não, semente de fogo são sementes que só vão germinar após a passagem do fogo. Então são sementes que ficam ali dormentes debaixo da terra, só que para elas germinarem, elas precisam de uma variação brusca de temperatura que às vezes só ocorre com uma queimada que eleva muito a temperatura, seguida de um resfriamento. Isso faz com que o tegumento, a casca da semente, trinque, se rompa. E aí a entrada de umidade, de água, faz com que o embrião que está ali dentro da semente germine. E aí essa semente volta esse tipo de semente, né, vai germinando e volta a colonizar o ambiente que passou por uma queimada. Por isso que é comum biomas como o Cerrado, né, se reerguerem, se recuperarem rapidamente após uma queimada.
tá? A gente vai ver isso aí também em mais detalhes. Só para ilustrar, né, gente, uma sucessão primária, um exemplo clássico, isso aqui é uma cratera de um vulcão que entrou em erupção no passado, então a lava saiu, né, matando tudo que encontrou pela frente, e aí depois que a rocha esfria, fica assim, né? O que vai acontecer com essa... Desculpa, depois que a lava esfria, vira uma rocha, né? E o que acontece com essa rocha? Com o passar do tempo, ela vai formando um solo ralinho que vai, né, aumentando em espessura e permitindo a chegada de seres vivos. E essa comunidade que se desenvolve com o tempo, então caracteriza o processo de sucessão primária. Tá? E um exemplo de sucessão secundária aqui que eu dei para vocês, ó, abertura de clareiras numa floresta, né, numa floresta terrestre, uma floresta tropical ou temperada, nesse caso aqui é uma floresta temperada, né? Então, essa formação de clareiras, que pode ocorrer por vários motivos, sejam naturais ou artificiais, né? Pode ser, sei lá, retirada de madeira pelo homem, né? Uma ação antrópica. Pode ser a descarga de um raio que caiu aqui, derrubou árvores, queimou, causou incêndio natural. Pode ser um incêndio artificial. Pode ser a passagem de uma população de indivíduos grandes aqui no meio, né? Como essa imagem aqui que eu mostrei para vocês já na aula passada. Isso é muito comum em regiões na África, de uma vegetação um pouco mais para arbustiva, né, arbustiva arbórea, com a passagem de manadas de elefantes ou, né, de gnus, né, de animais de um porte um pouco maior, acabam derrubando muitas árvores, né, pisoteando muito solo e matando muitos arbustos, quebrando muitos arbustos, matando muitas herbáceas. E aí fica um prejuízo ali, né, por onde eles passaram. E aí vai se desenvolver um processo de sucessão secundária, porque a biota original ela é parcialmente alterada, não matou tudo. Ficou alguma coisinha ali que vai regenerar. Quer ver uma sucessão secundária? Já viram aquelas trilhas que são abertas na mata, que a gente vai passando, aí fica um tempão, né? Pandemia fez com que os parques, as áreas, né, de proteção ambiental, né, os parques estaduais, municipais, né, muitos tiveram a redução drástica de visitações. Aquelas trilhas que são feitas ali no meio da mata, elas em meses elas já começam a se fechar. Para de passar gente, para de abrir ali a trilha, ela começa a se fechar. Isso é a sucessão secundária acontecendo ali, naquelas trilhazinhas que a gente vai fazendo, né, nas reservas por onde a gente passa, nos parques estaduais, né, enfim, nas áreas de proteção. Tá bom? Então, a gente também classifica a sucessão com relação aos processos que predominam. A gente fala de sucessão autogênica quando as mudanças que ocorrem ao longo dessa sucessão, elas são determinadas principalmente por interações internas. Auto é dentro, né, próprio. Então, gênica é formação. Então, são interações mais internas. Geralmente é uma sucessão que ela é dominada por processos internos, como interações biológicas, né? Os próprios indivíduos que estão ali, eles influenciam no processo sucessional. Por outro lado, uma sucessão halo significa de fora, né? De fora. Então, halogênica, a formação daquela sucessão, a ocorrência, ela vai se dar principalmente por forças de fora, forças externas do ambiente, né? Exemplo, tempestades, incêndios, alagamentos, né, que podem controlar essas mudanças. Quer ver um exemplo de sucessão que ocorre com predomínio, né, de processos, de fatores halogênicos? Pantanal. Vocês já ouviram falar que o Pantanal é um bioma brasileiro que é marcado pelos pulsos de inundação. O que é isso? No período chuvoso, o nível dos rios sobe muito e alaga as matas ciliares, né, que ficam debaixo d'água também, né? E nos períodos de menor estiagem, o nível da água baixa muito. E aí essas matas ciliares elas voltam a ficar expostas, né, secas. Então o que acontece? Isso é uma perturbação, como a gente falou.
mas que ocorre devido a fatores halogênicos. Então, os alagamentos, né, naturais são um exemplo, né, de ambientes, né, ambientes que sofrem variação devido do nível da água devido ao alagamento, né, variação do pulso de inundação. Isso é um ambiente, um exemplo que é de um ambiente que é dominado por processos halogênicos. Então, é uma sucessão majoritariamente, digamos assim, halogênica. E ambientes que são mais estáveis, que já, né, que são dominados pelas interações ecológicas e pelos seres que ali estão, são dominados, né, por fatores autogênicos. Existe 100% de um ou de outro? Não, tá? A gente fala em sucessão autogênica e halogênica, mas na verdade é o que vai dominar. Em qualquer tipo de sucessão, você vai ter os dois fatores atuando. Acontece que em algumas situações influencia mais do que o outro, tá? Então, naqueles que dependem mais de fatores externos, né, que são influenciados principalmente por fatores externos, como variação do nível da água no Pantanal, as queimadas cíclicas que ocorrem no Cerrado, né, são sucessões halogênicas. E ambientes como, por exemplo, né, sei lá, vamos pegar a própria Mata Atlântica, né, o que a gente tem de remanescentes, eles são mantidos principalmente por processos autogênicos. Se a gente arranca aquilo ali, causa um grande distúrbio, uma grande perda, né? Claro, podem ocorrer distúrbios, mas o que vai caracterizar até a regeneração, a retomada desse ambiente, é a própria comunidade ali que estabelecida, né? O que sobrou dela, no caso de uma sucessão secundária. Vamos falar um pouquinho sobre fluxo de energia, gente. Estou vendo o tempo aqui, eu estou falando num ritmo bem devagar, mas eu estou falando coisas que eu não falei na semana passada. Quando a gente entrar nas questões que eu falei na semana passada, eu vou dar uma acelerada para a gente dar tempo de finalizar esse assunto. Bem, fluxo energético, galera, é o seguinte: o início de uma sucessão ecológica é sempre marcado pelo desequilíbrio da produção, que está relacionada à fotossíntese, né, a taxa de fotossíntese, e da respiração, né, que é o consumo de oxigênio. Então, na produção, fotossíntese, a gente tem produção de oxigênio e produção de biomassa. Na respiração, a gente tem consumo. Então, a gente pode falar em produção, né, relacionar a fotossíntese, e respiração e relacionar a consumo. Beleza? Então, no início da sucessão, você tem um desequilíbrio. Normalmente, a gente tem dois tipos de sucessão com relação aos organismos que predominam nela. Sucessão autotrófica é aquela sucessão em que os organismos que vão determinar o processo sucessional, eles são produtores. É o que a gente observa, por exemplo, né, na sucessão que ocorre em rochas, uma sucessão secundária num pasto que foi abandonado. Né? Inicialmente, quem vai chegar ali? Organismos, plantas pioneiras, plantas são autotróficas, né? Então, organismos produtores e pioneiros de crescimento rápido. Então, inicialmente, a taxa de fotossíntese ela é maior do que a respiração, tá? Numa sucessão autotrófica. Numa sucessão heterotrófica, o que é uma sucessão heterotrófica? Aquela sucessão que vai ocorrer com a chegada de organismos, com chegada e substituição de organismos que são heterotróficos. Ah, dá um exemplo, professor. Pô, já passaram na beira de um esgoto, valão? Vocês acham que naquele valão ali vai ter só alga? Vai ter principalmente bactéria, né, decompositora. Então, ambientes, né, como ambientes muito heterotróficos, ambientes com cargas orgânicas muito alta, geralmente tem a taxa de consumo maior do que a produção. Então, exemplo desses ambientes que são dominados, né, principalmente por bactérias que, né, primeiramente aeróbias, que vão fazer respiração e consumir o oxigênio, e depois bactérias anaeróbias, que vão continuar consumindo oxigênio, né, porque o processo de decomposição ele consome oxigênio também. Então, o consumo, a respiração e o consumo, de uma forma geral, é muito maior do que o que é produzido. Independente do tipo de sucessão inicial que se deu,
autotrófico ou heterotrófico, né, a gente tem que, com o passar do tempo, né, essa sucessão ela tende sempre a caminhar, ela pode não atingir, mas ela sempre é orientada, ela sempre se desenvolve no sentido, né, de equilíbrio. O que é esse sentido de equilíbrio? É o sentido em que a taxa de produção ela vai se aproximando da de consumo, da de respiração, tá? Então vamos pegar o exemplo aqui de uma sucessão autotrófica. Inicialmente você tem gramíneas, herbáceas que crescem rápido, fazem muita fotossíntese e estão expostas a muita luz, né? Porque você tem um solo ali que está exposto, né? Por isso que você tem plantas pioneiras de crescimento rápido, a fotossíntese é muito maior. Mas com o passar dos anos, do tempo, essas gramíneas vão deixando de existir ali e vão substituindo plantas de porte maior, que vão sombreando aquela área de crescimento, plantas de crescimento mais lento. E aí o que vai acontecendo? O consumo para manter aquela biomassa vai aumentando e vai chegando perto do que é produzido. Ou seja, a produção ela vai se equilibrando, né, chegando perto, balanceando com o que é consumido. Isso a gente vê em ecossistemas maduros. A gente não fala que, por exemplo, a floresta amazônica, né, é errado falar que ela é pulmão do mundo, porque o que a gente tem de remanescente, né, da floresta amazônica, né, o que é floresta madura, ela não consome o que produz, ou seja, produz o que consome. Verdade. Isso por quê? Porque comunidades maduras tendem a ter a taxa de produção próxima à taxa de respiração, ou seja, ela de fato consome o que produz. Beleza? Isso é a tendência de toda sucessão, né? De caminhar para essa condição de equilíbrio. Lembrando que eu falei para vocês, né? É um equilíbrio dinâmico. Né? À medida que passa o tempo na sucessão, o que acontece com a biomassa? Ela aumenta. Então a biomassa aumenta e aí o que é a produção, o que é produzido já vai sendo consumido para manter essa biomassa, né, maior, que se acumulou com o passar do tempo, né, até que chega um momento que não é possível mais, então chega um máximo de biomassa, não é possível mais gerar biomassa, porque aquele ambiente não suporta, né, o que é produzido já está sendo consumido, então como é que vai produzir mais biomassa? Não tem como. E a complexidade ecológica, que são as relações, né, que o máximo de relações ecológicas que podem ocorrer ali, também já chegaram no seu extremo. Tá? E a partir daquele momento ocorre só uma manutenção daquela comunidade daquela condição. Tá bom? Bem, como é que é o nome da sequência de comunidades que vão se substituindo ao longo do processo de sucessão? A gente chama ao conjunto de comunidades, né, a sequência de série, sendo que cada comunidade que passa por ali, que transita pelo ecossistema, a gente chama de estágio seral ou estágio de desenvolvimento. Bem, o estágio de desenvolvimento ou estágio seral inicial, é aquele que a gente falou, né? O início de uma sucessão é marcada pelos organismos que são chamados de pioneiros. Pioneiro não significa primeiro, né? Quem foram os pioneiros aqui no Espírito Santo, né? Não remete lá aos índios, né? Não foram os primeiros a se estabelecerem aqui, né? Então, comunidade pioneira é a primeira. Se a gente está falando de sucessão, é a primeira a chegar. A gente vai ver no caso de sucessão vegetal, considerando as plantas, que são aquelas de crescimento mais rápido, né, desenvolvimento mais rápido, taxa fotossintética mais rápida, alta taxa reprodutiva, enfim. E o estágio sucessional ou de desenvolvimento ou seral terminal, que é o último, é chamado de clímax. Tá? E aí o que acontece entre o estágio pioneiro e o estágio clímax, né, são estágios serais ou intermediários de desenvolvimento, tá bom? O estágio pioneiro também é chamado de ecese, tá? Vocês podem encontrar esse termo por aí, ecese, tá? Significa estágio pioneiro. E o estágio clímax também é chamado de comunidade madura, beleza?
Bem, clímax, ó, estágio de maturidade ou de estabilidade pulsante. Lembra da estabilidade pulsante aqui, ó? Não é uma coisa linear, né? Estabilizado não significa estático. Eu falo isso o tempo todo com vocês, né? Mas sim equilibrado, até que novas perturbações ocorram, tá bom? Bem, segundo Odum e Barré, o grau de mudança absoluta, a velocidade de mudança e o tempo necessário para atingir o status de maturidade podem variar não apenas em diferentes condições fisiográficas e climáticas, como também em relação aos diferentes atributos do ecossistema no mesmo ambiente físico. Gente, essa observação, essa citação aqui é importante porque ela diz o seguinte, né? Será que na mesma em uma dada região, né, climática, a comunidade ela sempre vai se estabelecer da mesma forma, ou seja, seguir o mesmo padrão, ter a mesma velocidade, né, o mesmo tempo para chegar para se estabelecer? Né? Não sempre. Vai depender de fatores, né, de diferentes atributos do ecossistema. Eu posso ter uma mesma região climática, mas a gente tem diferentes solos. Pô, pega uma restinga. O solo arenoso da mata pós-praia é bem diferente do solo orgânico que a gente tem na floresta densa, mais para perto, mais dentro do continente. E está na mesma região geográfica, né? Mesma região climática, mesmo domínio climático. Então, as diferenças elas podem ser dadas devido aos diferentes atributos da região, relacionados ao solo, né, a fertilidade, profundidade, a radiação, né, você tem áreas, numa mesma região climática, você tem áreas mais sombreadas, menos sombreadas, altitudes diferentes, né? Enfim, vários fatores que vão influenciar, então, em tudo isso aí, na velocidade, né, e em como ocorre nessa sucessão. Ela não é um padrão devido ao clima, tá? Claro que o clima influencia, mas né, não é um padrão dentro daquela região. Pode ocorrer diferenças, até mesmo pelos atributos da comunidade, pelos organismos que estão ali, né, naquela região. E não estão na vizinha que faz parte do mesmo domínio climático. Pessoal, essa tabela, ela resume bem o processo de sucessão ecológica, tá bom? Eu vou ler ela com vocês só para a gente poder entender o que é cobrado aí, né? O que de repente pode ser cobrado para vocês a nível de concurso mesmo, né? Falando sobre sucessão, o que é importante saber. Essa tabela resume, né? Então essa tabela ela está dividindo os atributos do ecossistema em diferentes pontos, né? Então tem condições ambientais, população, estrutura da comunidade, né, a energética da comunidade, que é como que se dá o fluxo de energia, nutrientes, né, como é que se dá a ciclagem de nutrientes. Se a gente entende de forma geral a sucessão como um processo e entende as diferenças de uma comunidade mais jovem para uma comunidade madura, fica quase que óbvio a gente deduzir essas alterações, essas diferenças entre uma comunidade mais jovem e uma comunidade mais madura, clímax, tá? Vamos lá, as condições ambientais. As condições ambientais elas vão ser mais variáveis numa comunidade jovem, né, em desenvolvimento, e no estágio maduro se torna mais constante, devido a vários fatores, né, a própria modificação. Quando a gente tem uma comunidade madura, mais estável, as mudanças elas são menores. Então você tem toda a questão microclimática que foi estabelecida, ela é muito mais previsível, já está estabelecida, já é aquilo ali, né? Agora, no início varia muito, porque os organismos chegam numa condição que é quente, né? O solo ele é menos orgânico, aí vão chegando organismos, já vai mudando, já vai gerando uma sombra, então a variação é muito abrupta, né? Ao longo desse desenvolvimento inicial, tá bom? Com relação às populações, com relação aos mecanismos de determinação de tamanho populacional. As populações, elas vão, tamanho, né, no quantidade de indivíduos, densidade das populações, né, elas vão ser determinadas principalmente por fatores abióticos inicialmente e independentes da densidade, né, como o próprio clima que a gente falou ali, a maior incidência luminosa,
o tipo de solo, né? Então, fatores que vão influenciar mais em comunidades em desenvolvimento. Agora, comunidades mais maduras, fatores bióticos, as interações que foram estabelecidas, a interdependência entre as populações, né, vão passar a predominar na determinação da densidade das populações em comunidades maduras. Tá? Tamanho dos indivíduos. Inicialmente eles são menores, né, em estágios mais desenvolvidos os indivíduos são maiores. Pensa aí nas pioneiras, gramíneas pioneiras e as arbóreas tardias, né? Dá para saber também. O ciclo de vida. Pô, as iniciais têm crescimento rápido, então ciclo de vida curto. As mais, né, as que dominam comunidades maduras têm um ciclo de vida mais longo, mais complexo. Isso tem a ver com o tipo de crescimento, né, a estratégia de seleção de cada uma, né? Essas pioneiras e as intermediárias têm crescimento mais rápido, né, alta taxa reprodutiva, mas alta taxa também de mortalidade. Elas são R-estrategistas, lembra? São aquelas oportunistas, transitórias. Enquanto as de ecossistemas mais maduros investem mais em manutenção, lembra? Em qualidade, elas são mais competitivas, têm o crescimento mais lento, né? Maior capacidade de sobrevivência competitiva, seleção K. Né? Novamente, eu estou dando exemplo de muitas vezes aqui, gente, eu estou dando exemplo só de planta, né? Mas isso, sucessão não é só planta não, tá? Sucessão ecológica envolve todos os organismos. Eu estou falando mais da sucessão vegetal porque a fauna e os outros organismos costumam acompanhar essa tendência da vegetação, né? Como eu falei, existe interdependência. Mas eu poderia falar de um inseto aqui no início, né, que é um R estrategista, e de um mamífero, né, de grande porte aqui, como um K estrategista no estágio maduro. Tá? As flutuações inicialmente são mais pronunciadas, né, cresce rápido e muda rápido. No ecossistema maduro, as mudanças são menores. Então, ocorre menos flutuações. Essas flutuações são modificações com o tempo. Tá? Nível de simbiose, né, que é as associações, viver juntos, né? Inicialmente mais baixa, à medida que a comunidade se torna mais complexa, né? Tem maior nível de interdependência e de associações entre os seres vivos, ok? Estrutura da comunidade, estratificação. Vamos pensar novamente numa comunidade, uma floresta, né? Inicialmente você tem somente o estrato herbáceo, que é dominado por gramíneas. Lá no final você tem o quê? Você já tem uma comunidade madura, que tem um dossel, tem o subbosque, né? Tem o estrato herbáceo, então são vários estratos. Né? Então a heterogeneidade é maior, obviamente, na comunidade madura. Riqueza de espécies. Poxa, com o passar do tempo vai aumentar o número de espécies, né? Então é baixa no início e maior no final. Tá? Pode ocorrer, gente, tanto a riqueza quanto a diversidade, que acompanham a mesma tendência, elas não serem mais altas na comunidade madura, mas elas tendem a aumentar com o passar do tempo, né, comparado a comunidades iniciais. Acontece que, dependendo do tipo de sucessão, pode ocorrer predomínio, maior quantidade de espécies em comunidades intermediárias, porque elas agregam, né, espécies pioneiras e intermediárias, por exemplo, ou intermediárias e clímaxes, né? Então, é comum também que estágios intermediários tenham maior riqueza e diversidade. Mas comparado a estágios mais jovens, né, ocorre um aumento. Diversidade bioquímica também, né? Lógico, se tem maior complexidade de seres vivos, vai aumentar a complexidade de moléculas também, né? A biomassa total, pô, se vai substituindo gramíneas, herbáceas, né, por arbustos, por árvores, né, e maior densidade, vai ter aumento de biomassa, claro, né? Resiliência, isso aqui é interessante, né? Resiliência e resistência. Inicialmente, gente, lembrando, resiliência é a capacidade de se recuperar, se regenerar. Inicialmente é mais alta. Espécies que de ciclo de vida curto e crescimento rápido, elas conseguem regenerar mais rápido aquela situação, né? Diferente de
comunidades maduras. Se eu derrubar uma árvore, não vai nascer outra de um dia para o outro. Para regenerar o que tinha antes, vai demorar. Então, a resiliência é baixa em comunidades maduras. Entretanto, quando a gente fala de resistência, o que é resistência? É tentar evitar, né, alguma mudança. No início, a resistência é baixa. Qualquer vento forte, né, qualquer chuva forte, qualquer evento de mudança climática pode desestabilizar uma comunidade, né, que é inicial. Diferente de uma comunidade madura, ela resiste mais, né? Ela resiste mais ao vento, por exemplo, devido à proteção que ela tem da própria biomassa vegetal, né, das árvores ali que estão ali protegendo. Então, geralmente, essa resistência é maior em comunidades maduras. Tá? Então, resistência e resiliência se comportam de formas diferentes, beleza? Com relação ao metabolismo energético, respiração. No início, produz mais do que consome, então a respiração é menor no início. À medida que a biomassa vai aumentando, né, vai aumentando o consumo, então aumenta a respiração lá no final, é maior. Bem, claro, a gente falou que a produção bruta ela vai aumentar, porque a biomassa ela tende a aumentar, só que ela aumenta mais com uma força maior no início, e aí quando chega na comunidade madura, esse aumento ele é quase zero, tá? Na verdade, como a gente falou, chega lá na comunidade madura, você tem manutenção, não tem aquisição, você não tem incremento de biomassa, tá? Isso porque, ó, a razão produtividade primária bruta respiração, ela vai variar, né? No início, como eu falei, né, para resumir. Aqui são várias vezes falando a mesma coisa, né? Inicialmente, a produção é maior do que a respiração, né? Ou seja, a razão produção-respiração é maior que 1. E depois, toda sucessão ela caminha para um equilíbrio. Isso é uma sucessão autotrófica, tá, gente? Com sucessão inicial autotrófica. E ela caminha para o equilíbrio. O equilíbrio é quando o que é produzido se iguala ou chega próximo ao que é consumido. Então, a razão entre produção e respiração vai ser 1, porque elas vão ser iguais, né? A produtividade primária bruta ela é maior, digamos assim, ela é maior no final. Só que se a gente fizer a produção bruta dividido pela biomassa, como aumento de biomassa com o passar do tempo, essa razão aqui ela é mais alta então no início e mais baixa no final, tá? A biomassa total ela é maior, como a gente viu, ó, no final. Mas quando a gente faz a razão da biomassa, da produtividade bruta sobre a biomassa total gerada, essa razão se torna menor na comunidade madura. Isso por quê? Porque a produtividade líquida, que é o que sobra, né, é a bruta menos o que é produzido menos o que é consumido, basicamente, no início é alto, como a gente falou, né? Porque no início produção é maior que respiração. E lá no final é baixa, por quê? Porque a produção se equipara à respiração, ou seja, o que é produzido se equipara ao que é consumido. Então a produção líquida sobra nada, sobra quase nada. Por isso que para de aumentar a biomassa lá no final. Cadeia alimentar. No início elas são simples, né? Então elas são mais lineares. E lá no final são mais complexas, né? Você tem redes ou teias alimentares mais complexas. Ciclo dos nutrientes, né? Os ciclos biogeoquímicos. No início, os ciclos são mais abertos, eles dependem da entrada de nutrientes, né? Do aporte halogênico de nutrientes. E no final se tornam mais fechadas, porque as comunidades maduras elas já têm uma biomassa suficiente para reciclar os nutrientes ali. A gente não fala ali que o que mantém, por exemplo, a floresta amazônica, né, que é um bioma maduro, né, é uma comunidade clímax, é a própria vegetação, é a própria biomassa da vegetação. Isso por quê? Porque ela se recicla, já é um sistema mais fechado, é um sistema mais independente de fatores que vêm de fora, tá? No início, esses fatores de fora são mais importantes, inclusive para a ciclagem dos nutrientes, tá bom? O acúmulo de detritos no início é pequeno, no final é grande, né? Obviamente, por causa dessa biomassa maior. E a troca de nutrientes entre os organismos e o ambiente. No início é rápido,
Porque os organismos têm crescimento, né, ciclos de vida curto. Então a ciclagem é curta também, né? Os decompositores atuam mais rapidamente ali. E no final é mais lenta, porque os organismos vão ter ciclo de vida mais longo. Então a ciclagem, o microclima interno também se torna diferente, né? Então a ciclagem, de uma forma geral, ela é fechada, mais lenta, e o tempo de renovação né, vai ser maior, vai ser mais lento, beleza? Bem, isso é o principal de sucessão, gente. Eu acho que eu passei para vocês esse slide, muita informação, mas ele é uma síntese de qualquer sucessão ecológica autotrófica, né? As que são a maioria das sucessões são autotróficas. Heterotróficas a gente vai ter pouquíssimos exemplos para dar, né? Como o exemplo do valão que eu dei para vocês, do esgoto. São ambientes mais orgânicos e mais heterotróficos, né? Chegada de organismos heterotróficos e não produtores autotróficos, né? Bem, vamos lá. Esses gráficos foram tirados do livro do Odum, né? Só para a gente poder representar. São modelos, né? Que ajudam a gente a entender o que acontece, por exemplo, com o fluxo de energia ao longo do tempo, né? Aqui esse primeiro, ele representa um sistema em desenvolvimento, então é um ecossistema mais jovem, né? No início de sucessão, né? O que acontece? Essa sucessão inicial, como a gente falou, toda sucessão ecológica, ela tende a tendência dela é ir em direção a um ecossistema maduro, é atingir uma estabilidade, é chegar a um sistema climáxico, ou seja, clímax, maduro, tá? E aí esse sistema em desenvolvimento, ele vai sofrer influência de quem? Ele sofre a influência de fatores autogênicos, né? Ou seja, dos organismos que estão já ali, e sofrem também a influência de fatores halogênicos, que muitas vezes, vão influenciar de maneira periódica, né? Como as perturbações periódicas que a gente deu exemplo, tá? Então isso é um modelo geral para a gente entender como se desenvolve, né, um ecossistema inicial, em desenvolvimento inicial. Esse B, ele compara, né, um ecossistema jovem com um maduro. Basicamente, o que a gente observa em termos de fluxo de energia, né? Os ecossistemas mais jovens, eles vão investir muito em produção, em crescimento, e com consumo, com a manutenção pequena. Então, a taxa de fotossíntese, né, ela vai ser muito maior do que a de respiração, fazendo que nesse ambiente, com o passar do tempo, sobre biomassa, né, sobre energia para ser acumulada na forma de biomassa. Por isso que vai aumentando com o passar do tempo, né? Diferente, pessoal, do que ocorre num ecossistema mais maduro, né? Como a gente viu lá na tabela, que eu fui falando para vocês, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? A biomassa vai aumentando, então a taxa de crescimento, de produção, ela vai se estabilizando, ela vai reduzindo, ela reduz a sua velocidade. Ao passo que o que a gente gasta para manter o consumo, para manutenção dessa biomassa maior, aumenta comparado ao que gastava-se antes, tá vendo? Então, ó, aqui já num ecossistema climáxico, o que é produzido, né, basicamente ele é equiparado ao que é gasto, consumido, tá? Você tem uma equivalência, né, para chegar nessa estabilidade que a gente falou, tá bom? E esse último gráfico aqui, ele é um modelo, né, que representa aqui a gente consegue ver o que acontece nos estágios pioneiros e nos estágios maduros, tá? Com relação à respiração, a produção, né? Quando a gente fala em produção, a gente está falando em fotossíntese. Respiração, a gente está falando em consumo, né? Como eu falei. E vocês sabem, né? Já estudaram isso, vocês já estudaram isso em Ecologia 1. O que a gente chama de produtividade primária líquida, ou acúmulo de biomassa, né? Energia que fica incorporada ali nos organismos, na biomassa, ela vem da subtração da produção bruta, né, o que é produzido, menos o que é gasto para manter, o que é consumido. Então, produção menos respiração, né, a diferença entre esses dois, vai dar o que a gente chama de produtividade primária líquida ou acúmulo de biomassa. Quanto maior essa distância entre produção e respiração, maior a biomassa acumulada.
quando essa distância, né, entre produção e consumo fica menor, isso significa que você não tem mais acúmulo de biomassa. Então aqui dá para vocês perceberem que, ó, inicialmente, a produção é muito grande, ela é bem maior do que o consumo, e a diferença entre elas faz com que vá aumentando o acúmulo de biomassa. Só que quando chega em estágios maduros, a produção ela fica equiparada à respiração. Então, reduz o acúmulo de biomassa. A gente chega na comunidade climáxica ou madura, tá? Então, esses são modelos, né, na forma gráfica, modelos gráficos para a gente poder interpretar o que acontece ao longo de um processo de sucessão ecológica, beleza? Aqui são dois exemplos, vou passar bem rapidinho, mas basicamente, ó, o primeiro aqui é é um modelo que ocorre numa sucessão ecológica florestal, então no ambiente natural, tá? Aqui embaixo é uma sucessão ecológica que ocorre em microcosmo. Não sei se já ouviram esse termo, né? Microcosmo é um ecossistema simulado, criado em condições laboratoriais, mas que se assemelham em vários aspectos a um ambiente natural. É a gente criar um ecossistema em condições controladas de laboratório ali, para ver o que acontece. Por exemplo, se eu tenho uma lagoa, a lagoa é o ecossistema natural. E aí eu quero estudar o que acontece ali na sucessão do fitoplâncton na lagoa. Eu posso pegar água dessa lagoa, filtrar, colocar num aquário, depois pegar só um pouquinho de água dessa lagoa e colocar dentro do aquário e ir analisando ao longo do tempo dentro de um laboratório. Aquele aquário simulando o que acontece na lagoa é um microcosmo. Beleza? Só para vocês entenderem o que significa o termo. Tá? O que resume esses dois gráficos aqui, gente? Que o processo de sucessão, aqui são ambientes totalmente diferentes, tá? Aqui é um microcosmo, né, que foi realizado em laboratório, em condições de laboratório, que durou dias, um experimento de dias, uma sucessão ecológica que ocorre em dias. Poderia ser, por exemplo, a sucessão ecológica do perifíton, que eu falei para vocês, que em poucos dias, né, se um substrato é colonizado e se estabelece uma comunidade madura, e a gente comparar com uma sucessão florestal. Olha que interessante, o padrão, mesmo que a escala de tempo seja diferente, ó, anos e aqui dias, mas o padrão, né, do que acontece com relação ao fluxo energético é o mesmo. Nos dois, o que a gente tem? Ó? A produção bruta, né, que está relacionada à fotossíntese, aumentando, né? Depois de um determinado tempo, o que acontece? Ela vai, né, estabiliza, né? Meio que estabiliza, ó, mantém, reduz um pouco e estabiliza. O que acontece com a respiração? A respiração aumenta e depois ela estabiliza, né? Aqui também aumenta e estabiliza. Só que o que acontece com a biomassa? A biomassa ela vai aumentando ao longo do tempo. Por que ela não deixa de aumentar? Porque a biomassa ela é acumulada, ela vai sendo acumulada ao longo do tempo, ela vai aumentando mesmo, e ela é dada pela subtração do que é produzido, do total que é produzido, menos o que é gasto na respiração. Lembra que eu falei para vocês? Né? E o nome disso é produção líquida, né? E ela que vai determinar o acúmulo de biomassa. Então a produção líquida, gente, ela é maior no início, ó, nas duas situações ela é maior no início, esse espaço entre bruta e respiração, ó, é maior no início e ela, né, é menor, né, nos estágios avançados, tá? Apesar de ser menor, o que acontece? A diferença entre produção bruta e respiração, né, ela, por menor que seja, ela vai tendendo a ela é positiva, então ela tende a acumular biomassa. Só que esse acúmulo de biomassa deixa de ser assim e passa a ser pequenininho, ó, a manter. A biomassa ela tende a se manter quando a produção e o consumo eles ficam parecidos, ficam próximos, tá? Lembra, essa é a tendência de qualquer sucessão ecológica. Produção e consumo, ou produção e respiração, tendem a chegar a valores próximos, reduzindo então o que sobra como biomassa, né, para acumular, ou produção líquida.
Então a produção líquida é sempre menor. É aquela velha história, né? De novo, floresta amazônica, né? Por que que não é pulmão do mundo? Porque a floresta amazônica é uma floresta em estágio sucessional climáxico, né? Ou seja, é uma floresta clímax, madura. Ela estaria aqui. Ou seja, o que ela produz é igual ao que ela consome. Vai sobrar então oxigênio? Não, porque praticamente o que ela produz na fotossíntese ela usa na respiração a nível de ecossistema, tá? Então ela mantém a sua biomassa, ela não aumenta por isso. E consequentemente não sobra oxigênio para a atmosfera para chamar ela de pulmão do mundo, né? Ela tem um efeito de controle climático, né? De vários, né? Principalmente, e manutenção da influência local, mas a nível global a gente não pode falar que é pulmão do mundo de jeito nenhum, tá bom? Aí para isso tem o fitoplâncton, né? Que é uma comunidade que vive mais nos estágios sucessionais mais iniciais o tempo todo, né? São organismos de crescimento rápido, né? Alta taxa reprodutiva e produzem mais oxigênio para a atmosfera, além da maior parte da superfície do planeta ser revestida, né, por água. Então a gente tem maior área, né, de fitoplâncton do que de floresta. Dentre outros motivos que a gente já falou em outras aulas, tá? Pessoal, vou passar rapidinho aqui porque eu acho que eu já fui falando, né, Aqui, ó, novamente, estou dando exemplo de plantas, mas existem animais pioneiros, né, bactérias, fungos, né, enfim, vários organismos com características de um organismo pioneiro. Aqui, como novamente, a gente foca na sucessão vegetal, porque ela basicamente ela é o, né, ela dita ali a gente consegue visualizar esse processo de modificação no ambiente ao longo do tempo e os organismos acompanham, né? Os organismos vão transitando com, né, reflexo dessa mudança da vegetação. Vamos lá, o que a gente chama de plantas pioneiras? São aquelas que chegam primeiro. Então, qual característica que uma planta pioneira tem? Ó, boa perguntinha de prova, né? Quais diferenciar as características de plantas pioneiras e plantas, né, plantas tardias ou secundárias, né, iniciais ou secundárias tardias? Então, tem muito a ver com crescimento, né? Planta pioneira vai crescer a pleno sol. Lembra, só vai formar grama, só vai formar essas gramíneas, né, essas herbáceas, numa floresta quando abre-se uma clareira. Então tem que chegar sol no solo para as sementes que tem ali germinarem. Então são plantas que crescem bem no sol. Pensa num pasto abandonado, não é tomado de ervas daninhas? Ervas daninhas são plantas pioneiras, tá? Então elas crescem a pleno sol, têm um crescimento rápido, aqui é uma média, né? 5 metros em 2 anos. Elas têm uma vida curta, cresce rápido, mas morre rápido, né, gente? Elas vão durar aí entre 5 a 15 anos. Para uma planta, né, é pouco tempo. A gente tem plantas centenárias, então é pouco tempo. E suas sementes vão ficar no solo por muito tempo. Isso que garante o processo de resiliência de uma floresta madura, né? Por exemplo, numa floresta madura, por que depois de décadas, né, ou às vezes centenas de anos que se passaram, caiu uma árvore e abriu uma clareira na floresta? Como que ela consegue se regenerar? Porque tem um banco de sementes ali naquele solo, sementes que estavam dormentes por anos e anos e anos, ficaram muito tempo, anos ou décadas ali, né, no estágio de dormência. E só vão crescer, só vão germinar, né, quando estiverem no sol. Então as sementes elas não germinam na sombra, por isso que quando tem a floresta adulta e o solo está sombreado, aquelas sementes elas formam banco de sementes. Elas não vão germinar até que chegue sol ali, tá? E geralmente são espécies R-estrategistas, né? As espécies pioneiras. Plantas pioneiras, né? Musgos são pioneiras, gramíneas são pioneiras, né? Os líquens não são plantas, né? Mas são organismos pioneiros também, né? Associação de fungos com algas. Por isso que a gente vê muito líquen em rocha, em tronco, no solo, né, quando ele está exposto, né, geralmente são em rocha, é bem comum a gente ver esses organismos. As secundárias iniciais, que vão aparecer lá nas comunidades intermediárias, elas vão crescer no sol ou na sombra, né, uma condição intermediária, né? Elas vão crescer mais rápido, mais ou menos rápido, na verdade,
menos rápido que as pioneiras e mais rápido que as secundárias tardias. Então é algo intermediário. Lembra que as secundárias iniciais elas estão nas comunidades intermediárias, então as características delas serão intermediárias também. Né? Então cresce na sombra ou no sol, né? Ou um ou outro, tem um crescimento mais ou menos rápido. A vida delas, né, não é tão curta, mas também não é tão longa, então é média. As sementes elas permanecem no solo, mas por pouco tempo, né, não tantas décadas como as pioneiras, né, ficam às vezes meses ou poucos anos, e elas vão germinar ou na sombra ou na luz, né? Por fim, as clímax, né? Geralmente são espécies arbóreas, né? Como carvalho, pinheiro, né? Figueira, plantas de grande porte, as angiospermas de grande porte, né? Bem, qual a característica dessas espécies clímax ou de vegetação madura? Elas vão crescer só na sombra, então não adianta você pegar a semente delas e jogar no sol que não cresce, elas vão crescer quando se já tiver um ambiente mais desenvolvido, né? Por isso que elas chegam no estágio final da sucessão ecológica, precisa de sombra. Então as que vieram antes têm que gerar essa sombra para que as clímax cresçam. Elas crescem bem devagar e elas têm uma vida, né, média ou longa. Né? Ó, aqui está média, mas média a longa, né? Muito maior do que as anteriores. Algumas espécies são centenárias, como a gente falou. Né? Bem, e algumas, né, aqui está até centenas de anos, mas a gente sabe que existem espécies como a sequoia, que são espécies milenares, né? Tem registro aí de alguns milhares de anos. As sementes elas ficam pouquíssimo tempo no solo, tá? Das espécies clímax. Então, geralmente, o que mantém elas? Né? A vegetação madura que tem mais próximo daquela região onde ela está se iniciando. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em biogeografia de ilhas, né? A gente falou sobre corredores ecológicos. Para a chegada dessas espécies é necessário uma fonte, né, um propágulo onde ela exista já, né, onde já tem um ambiente sombreado, então vai através da dispersão por animais, né, a dispersão dessas sementes por animais, pássaros, né, pequenos mamíferos, insetos, ou até mesmo pelo vento, né, e essas sementes elas só vão germinar na sombra, não tem jeito. Vão ficar pouco tempo no solo e tem que germinar logo. Ou tem a condição para germinar ou não tem, se não tiver morre, tá? Só que depois que se desenvolve, o indivíduo ele investe em manutenção. Por isso que as árvores vivem muito mais, né? Elas investem muito mais energia para se manter em qualidade, né? Na competição, do que na taxa reprodutiva. Então aqui vão dominar as K estrategistas, né? Diferente lá das pioneiras que são R estrategistas. Pessoal, aqui já mostrei isso para vocês, né? Uma imagem bem representativa, porque no mesmo ambiente, isso aqui é uma rocha, a gente consegue visualizar diferentes estágios da sucessão ecológica, de uma sucessão ecológica primária. Você tem uma comunidade mais pioneira aqui, ó, dominada por líquens, né? Uma comunidade ainda pioneira aqui formada por líquens e musgos, hepáticas, né? Então que vivem onde quando tem um solo um pouco mais ralo, né? Ainda tem muita rocha, né? Então a gente vai ter predomínio principalmente de líquens. Com o passar do tempo, esses organismos vão ajudando na formação de um solozinho, né, mais orgânico. E aí começam a aparecer outros organismos um pouquinho maiores. Então, além de líquen e musgo, ó, vem pteridófitas, né? Até formar uma vegetação igual tem aqui no meio, ó, um pouquinho mais densa, porque já tem um solo um pouquinho mais densa. Aí aqui, ó, é uma comunidade mais clímax, né, um pouquinho mais madura, se a gente comparar os estágios sucessionais, né? Porque nós já não tem líquen, né, aqui no meio, porque já passou essa fase. Isso quer dizer o quê? Nessa região aqui no meio, um dia já foi uma região que tinha líquen, musgo e pteridófita, que por sua vez também já foi antes uma região que teve líquen, musgo e hepática, e já foi uma região que teve só líquens. Então, numa mesmo afloramento rochoso, a gente vê vários momentos da sucessão ecológica.
né? O fato é que essa região que hoje só é rocha que a gente vê, daqui a algum tempo vai virar uma região como essa, né? Que tenha só, né, organismos mais desenvolvidos. Bem, uma sucessão ecológica primária numa floresta decídua temperada, né? Então, são espécies que sofrem com a sazonalidade. O que a gente tem aqui, ó? Aqui a gente tem os diferentes estágios, né? Então, a rocha, com a chegada de gramíneas, arbustos, gramíneas, né? Pequenos arbustos. Então, mostrando aqui, ó, uma comunidade pioneira, transitando aqui por uma comunidade intermediária, né? Até chegar a uma comunidade madura, ou clímax, né? Que é dominada por maior biomassa, né? Toda aquela tabela que a gente falou, dá para a gente ver por que aqueles processos eles vão mudando com o passar do tempo, né? Se a gente entender essa dinâmica da comunidade da sucessão ecológica, tá? Vou dar agora alguns exemplos para vocês, para a gente poder encerrar, né? Aqui é um exemplo clássico de sucessão ecológica primária, que ocorreu na região de Indiana, né, nos Estados Unidos, no Indiana Dunes National Lakeshore, na parte sul do Lago Michigan. Bem, lá foram desenvolvidos estudos pioneiros sobre sucessão primária, como eu falei, como a gente comentou, né, sucessão que ocorre em dunas é uma sucessão primária. Então fizeram, né, lá foram realizados estudos tanto com relação à sucessão de plantas quanto de animais. Gente, quando a gente fala sucessão, já está incluindo comunidade, então já envolve planta, animal. Só que na hora de estudar é complicado, né? É difícil uma pessoa, um pesquisador que trabalhe com tudo, né, com planta e animal. Então a gente tem distintos pesquisadores para trabalhar diferentes comunidades específicas, né? A comunidade vegetal, comunidade animal, dentro de uma comunidade maior, né? Que vai estar relacionada ao processo da sucessão, tá? Então, o que aconteceu nessa região, gente? Nessa região ocorreu a regressão do lago, né? Desse lago Michigan. Isso que parece mar, gente, aqui é lago, tá? Então, é um grande lago. Esse lago, ele regrediu, o que é isso? Ele reduziu de tamanho e expôs, né, o fundo dele de areia. E aí esse fundo de areia ele se movimentou, né, de acordo com a direção do vento, formando dunas. As dunas mais jovens são as mais perto ao lago, porque se o lago regrediu, né, pensa comigo, se o lago ele regrediu, ele expôs primeiro regiões mais distantes e expôs mais recentemente regiões mais próximas a ele. Então a gente pode ver, né, as dunas que foram formadas há mais tempo, elas já estão em estágios de sucessão ecológica mais avançada, comparado às dunas mais recentes, que estão mais próximas ao lago. E é isso que é possível ver nessa variação, ó, da diferentes estágios de sucessão à medida que a gente se distancia do lago, beleza? Isso aqui é uma passeata brincadeira, né? Mas é uma caminhada aí né, de algumas pessoas famosas, que ficaram famosas, principalmente esses dois primeiros aqui, quando tornaram essa região de dunas, né, um parque, lá em 1916, né? Então, esse parque estadual, né, da Dunas de Indiana, é um lugar que foi muito estudado, né? A nossa literatura é toda baseada, vocês veem que os exemplos que eu dou aqui, a maioria são dos Estados Unidos, né? Porque são autores, as literaturas básicas de ecologia são de grandes autores norte-americanos, né? E aí os estudos também se desencadearam inicialmente lá. Então a maioria dos exemplos são de lá, mas a gente tem aqui também, né, gente? Dunas de Itaúnas, como eu falei no início da aula, né? Vai ali nas dunas do Lé, em Ponta da Fruta, indo para Guarapari. A gente tem também, a gente consegue observar da mesma forma, tá? Olha que interessante, a sucessão primária nas dunas surgiram, como eu falei, devido à retração do lago, né? Então o lago ele retraiu, regrediu, e à medida que regrediu foram se formando dunas. Aqui as faixas de areia mais jovens estão aqui, ó, na beira do lago. As faixas de duna, as dunas mais antigas, elas estão aqui, ó. E aí o que a gente consegue observar? Uma transição.
a gente tem predomínio, né, de espécies pioneiras aqui mais perto ao lago, né, com predomínio de gramíneas, né, espécies chamadas, né, nome popular, chorão, cerejeira da praia, são todas espécies arbustivas, né, desculpa, herbáceas, né, bem rasteirinhas, estão vendo? Nessa faixa mais próxima à praia, ao lago. À medida que vai afastando, você já tem o desenvolvimento de uma comunidade mais intermediária. Aqui, essa região aqui, ó, né? Com a floresta aberta e seca, com alguns pinheiros já, né? Então, muitos arbustos, alguns pinheiros, né? Que caracterizam então o estágio intermediário. E lá para dentro, né, onde tem a duna mais antiga, o que tinha da duna mais antiga, né, já tem uma floresta úmida, né, mais desenvolvida, com arbóreas, com espécies de carvalho, bordos, nogueiras amargas, né, que são espécies que se desenvolvem nessa região, né, com um clima um pouco mais temperado. Aqui, ó, essa visão aérea a gente consegue ver perfeitamente essas transições, estão vendo? Ó? Então aqui, ó, predomínio aí do, né, aqui principalmente mais próximo à praia, né, das gramíneas, né, as pioneiras, as regiões intermediárias, né, nessa faixa aqui, ó, né, que inclui lá alguns pinheiros, mais algumas herbáceas, e a floresta úmida densa que fica aqui atrás, né? Isso aqui atrás já foi uma duna antiga, hoje é uma floresta úmida. O que é duna mais recente é isso aqui, ó, esse morrão onde estão se desenvolvendo as comunidades mais jovens, tá? Se esse lago continuar regredindo, ele vai expor uma bancada de areia nua. E aí vai se iniciar novamente não, vai se iniciar em cima dessa duna, né, um processo de sucessão primária, como já ocorreu aqui há mais tempo, aqui nessa região aqui de trás. Bem, pessoal, eu destaquei essa imagem aqui porque ela mostra bem o que a gente tem. Quando a gente olha as nossas restingas, a gente consegue ver também essa transição, né, esses gradientes que a gente vê na vegetação. É meio que nós falamos, né? O mesmo domínio climático, mas você tem diferentes momentos, diferentes formas de sucessão, né? Então, quais são os fatores que vão, né, agir inicialmente numa duna formada, né, no morro de areia, que impede a chegada de organismos, né? Impede não, mas que são as principais características, né, os principais desafios a serem superados por quem consegue chegar ali, como essa mata aqui, ó, pós-praia, né? Que é uma vegetação bem inicial, de sucessão inicial. Ela tem que resistir às altas temperaturas da areia. Se a areia está exposta à luz solar, essa temperatura vai ser alta, e a temperatura alta ela pode ser prejudicial, não é qualquer espécie que se desenvolve, né, no quente. A velocidade do vento, a brisa marinha, nesse caso a brisa que vem do lago, né, o vento que vem dessas áreas mais abertas, ela é um impeditivo também, ela sai arrastando o que tem pela frente. Então espécies maiores às vezes não resistem, então tem que ser pequenininho, né? As pioneiras de crescimento rápido e pequenininho, menor porte, conseguem superar essa questão do vento. A umidade do ar, né? Também nessas regiões não é muito alta, então tem que ser espécies que têm estratégias de sobrevivência e resistência à dessecação. E a falta de nutrientes, né? Porque um solo arenoso, chove aqui, os nutrientes eles vão lixiviar, vão escoar todo lá para o fundo. Então tem que ser espécies que têm estratégias para conseguir ou absorver rápido os nutrientes ou desenvolver uma raiz muito profunda para ir atrás deles, do nutriente que foi lixiviado nesse solo arenoso, né? Bem, agora vamos dar um exemplo de sucessão secundária, já falei também esse exemplo, né? Uma vegetação pós-queimada. Então o que vem ali, ó, depois da queimada é uma sucessão secundária, né? Aqui, ó, tem uma escala de tempo de anos, estão vendo? Então, inicialmente, nos primeiros anos, vão ser plantas de crescimento anual, então são plantas de crescimento rápido, ciclo de vida curto. São plantas anuais, né? Elas vivem um ano ou poucos anos, né? E aí elas vão sendo substituídas. As próprias cinzas, gente, que sobram aqui da matéria orgânica que foi queimada, muitas vezes ela serve como fonte de nutrientes, tá? Para esse crescimento inicial. E aí vai entrar em ação o banco de sementes, né? E as espécies que chegam de fora também, de outros ambientes vizinhos aqui, trazidas por vento, agentes dispersores como animais,
né, mamíferos, aves, enfim, né, insetos. E aí vão se desenvolver gramíneas, né, as gramíneas, isso aqui já vai formando, ó, o solo ele vai aumentando em espessura novamente, tá vendo? E aí vão vir espécies, né, arbustivas, né, pinheiros, isso aqui é região temperada, tá? Por isso que toda hora entra pinheiro aqui. E aí você já tem uma vegetação intermediária indo para um estágio já maduro, até que chegue-se então à comunidade madura, né, ou clímax, tá, que vai ser dominada por espécies arbóreas, tá? Aqui tem espécies de nogueira, né? Enfim. Pessoal, aqui é a mesma coisa, né? Aqui uma vegetação que estava, né, uma floresta clímax, né? Ela sofreu ação de queimada, então teve sua biomassa degradada devido à queimada. Aí as cinzas que sobram aqui em cima, elas servem também como fonte de nutrientes. Existe aqui debaixo do solo, apesar do fogo ter passado aqui na superfície, queimado tudo, existe aqui no solo o que a gente já falou, né, que é o banco de sementes. Esse banco de sementes vai ajudar muito no processo de regeneração dessa vegetação, tá? E aí e além disso vai acontecer também o que? A chegada de espécies de outros ambientes, né? Como a gente falou, como eu falei no slide anterior. Então a ação de todos esses fatores, lembra, né? Fatores autogênicos, né? De dentro do ambiente, exemplo, banco de sementes, e fatores halogênicos, chegada de novas espécies pelo vento, né? Por dispersores, né? Então aqui são halogênicos porque vieram de fora, mas vão influenciar nessa sucessão secundária, né? Permitindo que as sementes germinem, né? Que os propágulos, depois do fogo, muita planta é queimada, mas pedaço da raiz fica no solo. E o que sobrou da raiz no solo pode rebrotar, formando uma nova planta. A raiz ela regenera, né? No cerrado brasileiro a gente tem várias plantas que são assim, né? Queima a parte superficial da copa, ali, das folhas, do tronco, mas algumas têm até um rizoma, ou raízes mesmo só que ficam debaixo do solo, resistem ao fogo e regeneram em seguida. Tá? Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Vai ter uma floresta recobrindo, né, regenerada, né? Bem parecida com o que era originalmente. Nesse caso aqui está até melhor, né? O desenho está mostrando já que o início lá já tinha uma perturbação. Mas ela volta, né, regenera, né, com a tendência de se tornar o que era antes, a original. Beleza? Esse gráfico, gente, é só para ilustrar o que acontece ao longo de uma sucessão. Estão vendo aqui a sucessão ocorrendo? Né, estágio inicial, estágio maduro. O que acontece ao longo? Esse estudo aqui ele foi um estudo que foi feito com comunidades só de animais, tá? De aves e mamíferos. O que eles perceberam, né? Se a gente pega aqui, ó, início de sucessão, estágio intermediário, vamos considerar tudo isso aqui intermediário, estágio final, ocorre uma variação na diversidade, tanto de aves quanto de mamíferos, não é? Por exemplo, de aves, ó, tem espécies que só ocorrem aqui, ó, na fase inicial, onde predominam gramíneas. Com relação às aves, ó, o estágio intermediário tem uma diversidade maior. E o estágio clímax tem uma diversidade menor de aves. Tá? De aves, não confundir. Lembra que eu falei no início da aula que é comum que estágios clímax apresentem maior diversidade na sucessão. Só que muitas vezes a maior diversidade ela vai estar localizada aqui no estágio intermediário da sucessão, porque ela reúne algumas espécies tanto do crescimento de estágio inicial, pioneiro, quanto de estágio final. Então é como se fosse o ecótone, ele é com relação ao espaço, né? Aqui seria um ecótone relacionado ao tempo. Não existe, tá, gente? Eu estou só fazendo essa alusão a ecótone, porque a gente falou lá que ecótone é uma região intermediária entre dois ecossistemas, né? E é uma região de alta diversidade, porque reúne tanto espécies do ambiente A quanto do ambiente B. Aqui não é porque a gente está falando em escala de tempo, sucessão é ao longo do tempo, mas a ideia é a mesma, né?
ao longo do tempo vai ter algum momento que você vai ter espécies tanto iniciais quanto intermediárias convivendo juntas, né? A mudança ela não é assim abrupta de uma hora para outra, ela é transitória, tá? A mesma coisa aqui com relação a mamíferos, tá vendo? Você tem menores quantidade de mamíferos aqui no início e uma maior quantidade na fase intermediária e final também, beleza? Mudam as espécies também, né? Tem espécies que só ocorrem, como a gente pode ver aqui, ó. Essa espécie aqui de ave só ocorre no início, ó. Pode ver que ela não ocorre depois. E existem também espécies que só ocorrem no final, ó. Elas não ocorrem antes, né? Assim também existem espécies que ocorrem ao longo de todo o tempo, são espécies mais tolerantes, como esse mussaranho aqui, ó, um mamíferozinho, ó, tá vendo? Ele está o tempo todo, desde o início ao final. Então a gente tem todas essas situações, beleza? Aqui é um outro estudo que foi feito também, ó, ao longo da sucessão, mostrando a diversidade de avifauna, ou seja, de pássaros, né? A diversidade final ela é maior, mas é bem parecida com a inicial, com relação à riqueza de espécies, na verdade, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 aves diferentes. Anu preto, canário da terra, anu branco, lavadeira, quero-quero. No final você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem uma a mais, então é um número próximo, né, de espécies, só que as espécies são totalmente diferentes. Então você teve uma substituição total, ó, do que tinha antes para o que teve no final. Ao longo do tempo, o que foi acontecendo? Se vocês repararem nesse gráfico, né, ó, teve essa espécie que ocorreu só nesse tempo aqui, teve essa que ocorreu esse tempo aqui, teve essa azul que ocorreu esse tempo aqui, teve essa verde que ocorreu esse tempo aqui, essa cinza que ocorreu esse tempo aqui, ó. Tá vendo? Elas começam no estágio e essa só aqui, ó. Então, tá vendo que tem algumas interseções? Tem momentos em que você tem mais de uma espécie existindo ali, ó. Tá vendo? Nesse momento aqui, ó, essas três estão aqui, mas elas estão, tá vendo? Em mais de um momento. Então, você tem essas substituições que vão ocorrer de acordo com a curva de tolerância, né, de cada uma das espécies, tá? E elas vão se substituindo ao longo do tempo. Ou não, né? Vocês viram que tem um mussaranho aí que não se substitui, ele simplesmente permanece do início ao fim. Tá? Algumas não. O mais comum é essa substituição ao longo do tempo. Isso aqui é um modelo de sucessão secundária, uma floresta umbrófila densa na região de Linhares, tá? Na flora de Goytacazes, mostrando uma floresta madura, né? Ó, dominada por essas espécies, e aí foi feito um modelo com base em estudos, né? Após um desmatamento, né, desmatamento e queima, teve o uso agrícola e pastoreio da região, né, e depois de 9 anos essa região foi abandonada. Passou 9 anos, formou-se uma vegetação, né, dominada aqui, né, por espécies, né, menores. Posteriormente, ó, passou 24 anos, né, já foi formando um estágio mais intermediário. Passaram 140 a 200 anos, claro, isso é um modelo, tá? Estimativa. Vai se formar o quê? Uma floresta madura, bem próxima ao que ela era originalmente. Tá vendo? Só que nesse modelo aqui que fizeram, eles usaram alguns atributos da comunidade para comparar. Ó. Né? Aqui AB é área basal por hectare. A área basal é a área, né, só foi feito com arbóreas, tá? Com espécies arbóreas. E aí eles pegaram todas as árvores que tinham na região e mediram a área basal delas. Né? Claro, floresta madura você vai ter uma área basal maior. Depois que ocorreu o desmatamento e abandono, ó, caiu a área basal. Depois que foi passando o tempo, foi regenerando, voltou a aumentar a área basal, até ela chegar bem próximo ao que ela era inicialmente. Ó, tá vendo? Aí eles usaram outros parâmetros, né, como o número de indivíduos, que é por hectare, tá vendo? Ó, 588, aí caiu para 34, aí foi aumentando, 576, e né, estabilizou em 500. E SNSPP é o número de espécies, né? É a riqueza, digamos assim.
Então começou com 109, caiu para 9, depois foi aumentando para 64 e voltou para 110, que é bem próximo a 109. Ó. E o H', que é o índice de diversidade de Shannon. A gente estudou a diversidade. A diversidade está relacionada com a distribuição, né, do número de indivíduos por espécie. Ou seja, tem a ver com uniformidade. Então, ó, a diversidade era maior, porque a uniformidade também era maior. Após o impacto, né, a perturbação e o abandono, inicialmente, a diversidade era menor, ficou pequena, caiu, né? E aí, com o tempo, né, a vegetação, a comunidade foi se restabelecendo, voltou a aumentar a diversidade até chegar num valor próximo ao que era antes. Tá vendo? Então, a gente pode cobrar isso, gente, eu não falo nem só na disciplina, mas em concursos públicos, né? Que aí o conhecimento que vai ser cobrado para vocês é a nível superior, muitas vezes dão uma situação assim, uma situação real ou hipotética e dão alguns dados, né, para vocês interpretarem o que aconteceu aqui, né? Por que a diversidade caiu e depois aumentou, por que né, o número de espécies caiu e depois aumentou, enfim. Entendendo a sucessão nos seus, né, todos esses aspectos que a gente está falando, vocês conseguem aplicar esse conhecimento em qualquer situação, beleza? Aqui, pessoal, uma imagem, né, fornecida aí peguei de um projeto de fragmentos florestais do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, né, do INPA, famoso INPA, mostrando aqui, ó, regiões lá na Amazônia em que a gente tem fragmentos, né, manchas de floresta, né? Lembra que a gente falou já de fragmentos, da dinâmica de manchas, biogeografias, corredores ecológicos, né? Então olha aqui, imagens, né, reais, tá vendo? Ó? Dos fragmentos, claro que isso aqui são em épocas diferentes, tá? O que a gente consegue observar? Essa imagem aqui da esquerda é uma imagem um pouquinho mais antiga, apesar dessa imagem da direita estar pior, porque foi uma imagem, né, estilo Google, retirada, né? Mas dá para perceber, ó, que os fragmentos continuam aqui, né? É uma diferença de alguns anos, tá? Mas que a gente consegue observar a formação, né, a mudança na formação, né, no desenvolvimento da vegetação também. O que acontece? Os fragmentos ou manchas florestais, eles atuam como fontes, né, propágulos de sementes, de espécies, né? São fontes, então, desses fragmentos vão sair indivíduos que vão migrar para as áreas desocupadas, que foram abandonadas, né, que são as áreas que já foram utilizadas ou para agricultura ou para pastoreio. E aí essas áreas elas vão ter uma regeneração, né? Essa regeneração tem vários estudos que mostram como funciona a dinâmica, né, de corredores ecológicos aqui e a teoria de biogeografia de ilhas, né? Então essas manchas maiores e menores, elas oferecem, elas são um fluxo gênico e elas oferecem fontes propágulos para a regeneração das áreas que foram abandonadas, né? Então é um exemplo aí de sucessão secundária também ocorrendo lá na Amazônia, como a gente sabe que tem muitas áreas assim que são, né, desmatadas para agricultura, para pastoreio, para extração de mogno, como ocorreu muito no passado principalmente, para extração de madeira de uma forma geral, para extração de minério, enfim, né? Infelizmente a Amazônia sofre muito com esses impactos ainda. Com as queimadas, né, que tem ocorrido também. Agora, gente, passando aqui para sucessão em lagos, vou falar de uma forma bem rápida, tá? Em geral, todo o ambiente aquático, ele tende, com o passar a longo prazo, ele tende a se tornar um ambiente terrestre. Tá bom? Então, o que eu quero dizer? Um lago, um rio, um lago, né, eles não tendem, sempre que chove, não tende a escoar matéria orgânica, sedimento, que é matéria inorgânica, não tende a acumular no ambiente aquático? Sempre tende a acumular, sair coisa aqui, ó, das regiões ribeirinhas, das regiões
de maior relevo, de maior altitude, né, tendem a acumular aqui nesses caldeirões. Os lagos funcionam como caldeirões. Então é de se esperar que com o passar de centenas de anos, lagos que existem hoje podem deixar de existir. Rios que existem hoje mudem seu curso e possam também deixar de existir. Tá? Essa é a tendência de todo o ambiente aquático continental a longo prazo. Né? Nessa imagem aqui da direita de vocês está mais fácil de ver isso. É como o ambiente, como se o ambiente, como não? O ambiente ele vai sendo soterrado, ele vai sendo sedimentado. Ó. E aí vai acumulando sedimento. O que acontece com a coluna d'água? Ela fica menor, mais rasa. Se fica mais rasa, permite a entrada de plantas aquáticas, né, que conseguem crescer lá no fundo, porque chega luz agora lá no fundo, porque está mais raso. E vai tendo uma invasão de plantas também de margem desses ambientes, formando o que a gente chama de brejo, que é aquela área meio pantanosa, parece um pântanozinho, né? O brejo ele tende a formar, depois ele dá continuidade ao ambiente terrestre, vai formar um ambiente totalmente formado, um ecossistema terrestre. Tá? E ali vai se processar uma sucessão ecológica como se fosse, né, uma sucessão ecológica florestal. Tá? Enquanto a gente tem lago, isso só vai acontecer, gente, só acontece, e isso acontece de forma mais rápida, quando os processos halogênicos, o que é processo halogênico? Que vem de fora. Ou seja, essa entrada de sedimentos, principalmente, ela é maior, né? Ela excede os processos autogênicos. Tá? Quando a gente tem um ambiente em que ele está equilibrado, principalmente quando tem influência antrópica, tá, gente? Se tem influência antrópica, a gente aumenta a velocidade da formação e da eutrofização também desses ambientes. Se o ambiente está equilibrado, a sucessão nesse lago ela vai tender a tornar esse lago oligotrófico. Como assim? Vamos ver nesses esquemas aqui. Ó. Uma condição oligotrófica, que é com poucos nutrientes, é considerado um estágio sucessional mais avançado de um lago. Ou seja, um lago oligotrófico ele estaria já no seu clímax, digamos assim. Né? A condição mais eutrófica, né, é considerada uma condição sucessional mais jovem. Ou seja, quando os processos halogênicos eles ultrapassam os processos autogênicos, a gente quebra aquele processo que ocorreria em séculos, né, e acelera esse processo para décadas, fazendo com que aquele ambiente ele fique eutrofizado e vire um brejo, né, poluído de uma forma muito mais rápida. Tá? E aí a gente considera isso um retrocesso sucessional, porque voltou a um ambiente, está voltando a um ambiente eutrófico, né, e a condição eutrófica é a condição mais jovem, né, e voltando para aquele ambiente similar a um ecossistema terrestre de brejo, tá bom? Então, nos lagos, né, a dinâmica, né, de um lago em que dominam processos autogênicos, ele tende a ser mais oligotrófico, tá? Porque os processos internos do lago tendem a manter ele, a levar ele para um equilíbrio, né, oligotrófico, ou seja, pouco eutrofizado, poucos nutrientes, né, os organismos que vão comandar a dinâmica ali interna, principalmente. Só que quando a gente tem distúrbios, como o lançamento de efluentes urbanos, industriais e agrícolas, a gente quebra aquele processo de transformação do lago num brejo para décadas. Só que não é só um brejo, não é só um ambiente mais sedimentado, é um ambiente poluído. E aí a poluição está relacionada ao processo de eutrofização. Por isso que a gente considera, né, um retrocesso sucessional. Beleza? Isso acontece, infelizmente, muito com os nossos ecossistemas aquáticos, né? Processos que deveriam demorar séculos, sei lá, 500 anos, às vezes milênios, né? A gente está fazendo com que ocorram em pequenas décadas. É só ver um lago, né? Vamos pegar aquelas lagoas bonitas que tem em Jacaraípe, na região ali da Serra, litoral da Serra. Antigamente, essas lagoas eram limpinhas, bonitas.
a população começou a crescer e lançar esgoto nelas, elas eutrofizaram. Então, a gente adiantou, transformou em poucas décadas, um processo que naturalmente ocorreria só daqui séculos ou milênios. Talvez a gente nem verificasse esse processo, né? Então isso é muito triste, porque a gente sabe que eutrofizar um ambiente aquático é matar o ecossistema aquático, né? Uma condição dessa aqui, ó, de poluição, de eutrofização, não cresce, não tem vida, né? Não cresce, não desenvolve, né, organismos, moluscos, peixes, né? O ambiente é anóxico, um ambiente totalmente heterotrófico, dominado por bactérias anaeróbias né, uma condição que não é compatível com a diversidade, com a vida, né? São poucos organismos que vivem aqui. Lembra que a gente falou de uma condição heterotrófica? Seria essa aqui um exemplo, tá bom? E aí eu vou dar um exemplo para vocês, também dos Estados Unidos, né, o Lago Washington, que na década de 70, esse lago, que é um lago bem grande, bonito, fica no estado de Washington, né, sofreu muito com o lançamento de esgoto devido ao crescimento urbano, desenvolvimento, né, aumento populacional. Isso gerou também impactos para esse ambiente. E esse ambiente então se tornou eutrofizado, né? E ocorreu floração de algas, consequentemente. A gente já estudou isso bastante em Botânica 2, né? A eutrofização geralmente ela é acompanhada da floração de microalgas, geralmente cianobactérias. Só que fizeram, né, um processo de recuperação desse lago. Principalmente, como é que foi feita a recuperação desse lago? Cortando as entradas de esgoto. E a partir daí, o próprio lago comandou a sua dinâmica, a sua sucessão. E olha que interessante que aconteceu. Com o passar do tempo, esse lago ele saiu de uma condição eutrófica e retornou para uma condição mais oligotrófica. Ou seja, a própria natureza deixou a própria natureza agir, né, gente? Né, os fatores autogênicos agindo aqui, ó, sem essa entrada de esgoto, eles foram capazes de recuperar, né, até certo ponto esse lago, voltando a uma condição mais oligotrófica. Então, a sucessão ecológica de lagos dominados por condições autogênicas, né, a sucessão tende a migrar para um estado de equilíbrio em que o ambiente se torna mais oligotrófico. Olha que interessante. Isso é bem interessante na sucessão de lagos, tá? E essa imagem aqui, ela mostra duas situações, tá, pessoal? Aqui, ó, com tempo e a organização ao longo da sucessão. Então, a condição A é uma condição, né, uma condição em que a sucessão ocorre sem perturbações, né? Então, a condição ocorre naturalmente, livre, leve e solto. Olha que legal. Ela chega a um estágio de organização máximo, digamos aqui, né? Digamos assim. E a condição B, ela está representando uma situação em que a sucessão estava acontecendo e aí ocorreu uma perturbação. Por exemplo, né, na condição que a gente falou de um lago, seria, né, a poluição ela gerou uma eutrofização e um retrocesso na sucessão. Então esse distúrbio fez ela voltar, ela perdeu tempo, ó. Ela perdeu tempo e voltou, teve que voltar e recomeçar de novo. Aí voltou e continuou. Só que aí depois de um tempo ocorreu outra perturbação, então ela teve um retrocesso. Voltou e continuou. Essas perturbações, gente, que ocorrem ao longo de uma sucessão, sejam naturais ou artificiais, né, periódicas ou não, mas geralmente quando elas são periódicas, elas acontecem com certa frequência. Essa sucessão ela fica abaixo de um nível de organização do que ela poderia acontecer se não houvesse essas perturbações, tá? Então as perturbações elas fazem com que a sucessão ela não consiga chegar no nível de organização tão alto com o passar do tempo, por causa dessas regressões, desses retrocessos, né? Isso ocorre em vários níveis, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo da minha área, comunidade perifítica, que dá num substrato. O perifíton vai se desenvolvendo.
mas tem uma perturbação que é, por exemplo, aparece um gastrópode aqui, vai? Vamos lá, um caramujo desses aí, invasores e exóticos, né? Ele vem aqui e come, raspa esse substrato todo. Isso é uma perturbação, é um distúrbio. Esse substrato foi comido, ele vai ficar exposto novamente, ele regrediu para uma fase anterior da sucessão. Aí volta a ser colonizado todo de novo. Aí ele voltou, mas ocorreu outra ação de um pastejador, de um herbívoro desse, né, do gastrópode. Então ele voltou, teve que recomeçar de novo. Então ele não chega no nível de organização muito grande. Ele tem essa limitação por causa desses distúrbios, tá? Assim como ocorre também em outros ambientes, como, né, ó, ambientes como cerrados que a gente falou, que sofrem, né, queimadas naturais, né, que podem ocorrer com certa periodicidade. Se essas queimadas estão ocorrendo com certa frequência, vocês concordam comigo que esse ecossistema ele nunca vai ser capaz de chegar num nível de complexidade que ele poderia se não tivesse essa queimada? Óbvio, porque essas perturbações elas ajudam, elas limitam, elas ajudam, né, a controlar elas e acabam limitando o desenvolvimento dessas comunidades, como ocorre aqui no exemplo que eu dei, né, com cerrados, que sofrem queimadas periódicas, beleza? Nas estações secas. A isso, quando o evento de perturbação ocorre, né, com uma certa com uma certa periodicidade, a gente fala que a sucessão ela é cíclica, tá? Ela vai ter eventos cíclicos. Assim como ocorre lá no Pantanal, né, com os picos de inundação no Cerrado, com as queimadas e por aí vai. Fala, Renan. Professor, Oi. você sabe sobre o Parque Nacional das Emas? Que, tipo, eu vi uma foto dele, parece uma Mata Atlântica, né? Tipo, uma formação de floresta mesmo, não é árvores espaçadas. Uhum. O que tem? Mas você... Tipo, e Qual é a fica dúvida? no cerrado. Uhum. Tipo, é uma outra. Eu não sabia Mas olha só, dessa outra parte do cerrado. mas presta atenção, Renan, a gente falou isso no início da aula. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem domínios climáticos? Pega o mapa do Brasil e vocês vão ver, né, que Mata Atlântica, Cerrado, né, a Amazônia, a Caatinga, né, os Pampas, o Pantanal. A gente tem essas formações que são que a gente chama de biomas, né, grandes formações fitogeográficas que acompanham o domínio climático, não é? Só que é correto eu falar que aqui dentro do Cerrado eu vou ter essa paisagem única? Igual aqui, ó, a Mata Atlântica ela é a mesma ao longo de toda ela? A Caatinga é a mesma fisionomia? Não. É o que nós falamos lá no início e eu vou fechar com isso. Foi bom você comentar sobre isso agora. Mas no mesmo domínio climático, a gente não tem o que a gente chama de monoclímax. Não é um clímax único né, para toda aquela área climática. A gente tem variações de solo, de altitude, como a gente falou, até mesmo de comunidades, algumas espécies que vão ter nesse lado aqui, que não vão ter depois daquela montanha. Então, todos esses fatores, que são os fatores do ambiente, eles levam a gente para o que a gente chama de comunidades policlímax. Então, na verdade, a gente tem, né, um que pode ter até um clímax dominante, mas se a gente sair olhando todo aquele domínio climático, você tem outros que também se repetem, que ocorrem em virtude dessas variações, mas dentro do mesmo domínio climático. É o que ocorre no exemplo que você deu, né? Deu para entender? Então, nunca a gente vai ter. E a gente tem as transições também, né, pessoal? Né? Por exemplo, quando a gente sai daqui, ó, do Pantanal e chega na Amazônia, não muda assim de uma hora para outra, né? Então a gente tem, devido a todos esses fatores que a gente falou, né, os policlímax formando aqui ao longo também nessa transição, né? E aí a gente tem que respeitar, claro, que cada ecossistema, cada grande bioma, cada grande formação, ela vai ter suas particularidades, né? Eu sei que no Cerrado, né, a gente tem essa influência de perturbações como fogo,
né? Mas a gente tem regiões de vale que a queimada não chega, a gente tem regiões de altitude, a gente tem regiões de maior umidade. Essas queimadas geralmente ocorrem naquela formação mais tradicional de cerrado. E aqui eu não estou falando só do cerrado brasileiro, não, tá? Estou falando dos campos limpos que ocorrem aí ao longo de outros continentes também, né? Esses cerrados, eles geralmente, o que predomina e que gera essas queimadas é uma matéria orgânica que vai se depondo, né, ali sobre o solo